processo de significação, processo de comunicação, interlocutores e espaço de design. O que é o MIS, como realizar o MIS e um exemplo do MIS sendo realizado. E, antes de tudo, o que é a comunicabilidade? A comunicabilidade, ela é a capacidade de o usuário entender como é que o sistema funciona, porque o designer ele conseguiu se expressar bem por meio daquele sistema. Então, quando o usuário ele consegue entender qual é a lógica que o designer quis transmitir com aquele sistema, com a mensagem que ele codificou naquele sistema, significa que ele tem uma boa comunicabilidade. Então, no momento que o usuário ele entende para que o sistema serve, como ele pode utilizar o sistema, como o sistema funciona e os princípios gerais da interação, significa que aquele sistema ele realmente tem uma boa comunicabilidade. Aqui nós temos um exemplo de uma interface que tem uma boa comunicabilidade, que é o Spotify, porque eu navegando por essa interface, eu consigo entender como é que eu posso utilizá-la só observando ela, eu consigo entender qual é a lógica do design dela. Então, eu sei que esse botão aqui, ele pausa a música, eu sei que isso aqui é a reprodução da música, porque ela tem uma boa lógica do design dela. Já essa daqui, ela não é uma interface com boa comunicabilidade, porque ela parece um rádio de um carro, ela parece uma interface de música, mas ela é um antivírus, ela é o Avast. Então, o usuário, ele não vai conseguir entender muito bem a lógica do designer, qual foi a lógica dele quando ele fez essa interface. Se o usuário ele quer fazer uma varredura do computador, ele vai apertar play, mas qual é a lógica disso? O que essa interface está me comunicando? Então, ela não tem uma boa comunicabilidade. E o que é a engenharia semiótica? A engenharia semiótica ela é uma teoria da IHC que é centrada na comunicação. E o foco de investigação dela vai ser os usuários, os sistemas e o designer, e a comunicação entre eles. Ela vai estudar signos, processos de significação e os processos de comunicação. Um conceito muito importante para a engenharia semiótica é a metacomunicação. Para a engenharia semiótica, as aplicações computacionais elas vão ser artefatos de metacomunicação. E isso significa que, por meio das interfaces, o designer ele vai conseguir enviar uma mensagem que vai estar codificada em signos para os usuários. E para os usuários entenderem como é que eles podem interagir com aquela interface, eles precisam decodificar essa mensagem que foi enviada para o designer para que ele consiga realmente interagir com aquela interface. Essa mensagem, ela vai ser indireta, porque o designer não vai estar presente no momento da comunicação, e unidirecional, porque os usuários eles não vão conseguir continuar aquela comunicação com o designer, porque o designer não vai estar lá. E a mensagem que o designer vai enviar para os usuários por meio desses signos, elas têm que comunicar aos usuários como é que eles podem utilizar o sistema, por quê e com que efeitos. Então, o conteúdo dessa mensagem, ele pode ser dito nessa seguinte frase: esse é o meu entendimento como designer de quem você, usuário, é, do que aprendi que você quer ou precisa fazer, de que maneiras prefere fazer e por quê. Esse, portanto, é o sistema que projetei para você. E essa é a forma como você pode ou deve utilizá-lo para alcançar uma gama de objetivos que se encaixam nessa visão. Então, quando o designer ele vai projetar um sistema, a mensagem que ele vai enviar para o usuário, não de forma escrita, mas de forma realmente que está lá no sistema de uma maneira que o usuário possa compreender, pode utilizar aquele sistema, tem que conter esse conteúdo aqui. Mas quando a gente vai utilizar o MIS, os avaliadores eles vão construir essa mensagem realmente pensando como se eles fossem os designers. Então, eles vão escrever a mensagem. Mas mais para frente eu vou falar mais sobre isso. Então, se a gente for entender, quando a gente está fazendo o MIS, para a gente entender como é que essa mensagem ela pode ser construída, esses conceitos que estão destacados, que eles são os conceitos mais importantes, você pode fazer algumas perguntas para que você possa compreender qual era a mensagem do design. Então, para você entender quem você, usuário, é, você pode se perguntar: a quem a mensagem do designer estava endereçada? Quais os perfis desses destinatários? Quer ou precisa fazer? Na visão do designer, o que os usuários vão querer comunicar ao sistema? Por quê? De que maneiras prefere fazer? Como, onde e quando o designer espera que os usuários se engajem nessa comunicação? E por quê? Esse, portanto, é o sistema que projetei para você. O que o designer está comunicando? Que conteúdo e expressão está utilizando nessa comunicação? E qual é a sua visão de design? A forma como você pode ou deve utilizá-lo.
como essa metacomunicação privilegia certos desejos e necessidades dos usuários em detrimento dos outros, como essa metacomunicação indica diferentes estratégias de comunicação que o usuário pode seguir ao se comunicar com o preposto do designer, como a comunicação do usuário com o preposto do designer é facilitada em certos contextos em detrimento dos outros. Por quê? Alcançar uma gama de objetivos. Que efeitos o designer espera que sua comunicação cause? Que objetivos ele espera que o usuário alcance por meio dessa comunicação? Então, aqui a gente consegue entender como é que um avaliador ele consegue destrinchar a metamensagem que o designer passou com aquele sistema no momento que ele vai tentar avaliar aquela mensagem. Ele pode se fazer essas perguntas. Então, aqui é uma imagem só para conseguir entender um pouco mais como é essa metamensagem, essa metacomunicação. Então, o usuário, ele vai produzir uma mensagem que ele quer comunicar para o usuário como é que o usuário pode interagir com aquele sistema. E ele vai fazer essa mensagem codificando código, signos, naquela interface. Então, ele vai enviar essa mensagem por meio do sistema que o usuário vai utilizar. E durante a interação, o usuário ele vai começar a interpretar aquela mensagem, aqueles signos que estão naquele sistema, para que ele possa entender como é que ele pode realizar as tarefas dele durante a interação. Um conceito importante na engenharia semiótica é o preposto do designer. Para a engenharia semiótica, como o usuário ele tem que conseguir decodificar e interpretar a metamensagem do designer, o sistema ele tem que falar em nome do designer. Então, a interface ela vai enviar a mensagem do designer para o usuário. Desse modo, o designer ele tem que se tornar um interlocutor legítimo da interação do computador. Deve falar através do sistema, que se torna, então, o preposto do designer. Então, o preposto do designer é a interface, que ela vai estar falando em nome do designer durante a interação. E o estudo da engenharia semiótica, ele vai envolver os processos de significação, que vai envolver signos e semiose. O signo, ele é algo que vai representar alguma coisa para alguém. E para ele ser um signo, para uma representação ser um signo, ela tem que ter uma relação triádica com o objeto e o seu interpretante. Isso significa que, por exemplo, se eu tenho uma maçã, que é um objeto, e eu tenho a representação daquela maçã, se essa representação, essa ilustração da maçã, ela gerar uma ideia para alguém, um significado para alguém, significa que aquela representação, ela é um signo. Então, aqui nós temos um exemplo para o signo de um ícone, porque o objeto dele seria salvar arquivo, né? O geral do salvar arquivo. E nós temos o ícone de salvar, que seria a representação dele, a ilustração dele. E ele gera uma ideia em alguém, ele gera um significado. Porque clicando nesse botão, eu consigo salvar o documento. Então, esse ícone de salvar, ele se torna um signo. E nós temos 3 tipos de signos, que eles vão ser avaliados. Mari, estava te interrompendo. Volta lá no slide anterior. Certo. É só no sentido de que, assim, não é que eles geram uma ideia. É que o geral do que você falou está certo. É só a gente lembrar que no processo de identificação, de geração de significados em si, da semiótica, o que acontece é que eu tenho essa inter-relação entre esses 3 elementos, que se os universos significativos, o contexto, para a gente usar uma palavra mais familiar para vocês, se o contexto e o referencial da pessoa que emitiu a mensagem, da pessoa que for receber a mensagem, eles estiverem compartilhando dos mesmos elementos, aí eu vou ter essa associação, mas esse significado ele não vai ser um significado gerado em si, assim como ele não é um significado único, certo? Sim. A questão ela é um pouco mais um pouco menos determinística do que essa. São várias associações de ideia que nesse conjunto, para esse contexto específico, vai funcionar, mas isso não me garante que sempre vai funcionar. Por isso até é importante a gente lembrar que a semiótica e a engenharia semiótica, como um derivado da semiótica, elas não são preditivas. Eu não tenho como saber que sempre uma combinação de elementos ela vai produzir o efeito esperado.
eu tenho uma experiência que vai me dizendo como refinar os elementos que eu vou colocar na interface e que vão me dando habilidades de pegar o referencial do meu utilizador, do meu usuário, e tentar traduzir isso em elementos que cheguem de forma mais aproximada no universo de coisas que ele entende, mas não necessariamente que daquela vez ele vai entender, certo? É só para não ficar parecendo que é uma bala mágica, que se eu juntar essas três pontas, eu vou sempre ter o resultado da interpretação. A prova é justamente que os métodos de inspeção que a gente vai ver, eles são para a gente pegar as quebras dessa proposição, né? Então, é só para a gente deixar isso aí claro que não é um gerador de significado em si, tá bom, gente? Desculpa a interrupção. Não, que é isso. Obrigada, Jorge. Então, nós temos três tipos de signos que eles vão ser avaliados durante o MIS. Então, nós temos os signos estáticos, que eles vão representar o estado do sistema e eles vão ser independentes de relações causais e temporais. Então, eles vão ser signos que só de você olhar para eles, você já consegue entender o que é que eles significam, você já consegue mais ou menos prever o que é que vai acontecer naquele sistema quando você interagir com eles. Então, eles são fáceis de serem compreendidos só pela observação. Os dinâmicos, que eles vão expressar o comportamento do sistema. Então, para que eles sejam entendidos pelo usuário, ele tem que estar realmente interagindo com o sistema, porque eles dependem de relações causais e temporais. E os metalinguísticos, que eles vão ser signos principalmente verbais, e eles vão se referir a outros signos, como estáticos, dinâmicos e até metalinguísticos. Então, eles vão ser quase uma expressão explícita dos designers, porque eles vão estar explicando, por meio de textos, outros signos ao longo da interação. E eles vão servir de certa ajuda para o usuário de como é que eles podem utilizar aquela interface. Então, aqui nós temos alguns exemplos de cada um dos tipos de signos. Por exemplo, os signos estáticos podem ser o layout geral, itens de menu, botões de barra de ferramenta, conteúdos em texto, então qualquer forma não animada de visualização. Já os dinâmicos, como ele precisa de uma certa interação, então eles podem ser associação causal entre escolha de um item de menu e exibição de diálogo, possibilidade de arrastar itens de uma área para outra, deslocamento do foco de entrada de dados durante o preenchimento de um formulário. Então, são realmente signos que dependem da interação com a interface para que eles sejam compreendidos. E os signos metalinguísticos, que eles vão ser mensagens de ajuda e de erro, alertas, diálogos de esclarecimento, dicas. Então, eles vão estar ajudando a você compreender outros signos, e eles também podem ser signos metalinguísticos estáticos e dinâmicos. Então, eles realmente vão ter uma relação mais direta com os outros tipos de signos. Aqui nós temos alguns signos estáticos no Google Docs, por exemplo, as setinhas de undo e redo e a impressora, porque eu olhando para eles eu já consigo entender mais ou menos o que eles significam, eu não preciso interagir para entender o que eles significam. Os botões também de formatação de texto. Os signos dinâmicos, eles dependem de uma interação, então, para que eu consiga realmente entender as relações entre eles, o que eles fazem, eu preciso estar lá, interagindo com o sistema, e ele provavelmente vai mudar a tela ao longo que eu interagir. Então, por exemplo, para eu visualizar esse campo de perfil, eu tenho que apertar na minha foto, então seria um signo dinâmico. Para eu apertar em arquivo e ele vai mostrar essa lista, então é um signo dinâmico, porque depende da interação. Signos metalinguísticos, que eles vão ser aqueles verbais, né? Por exemplo, quando você coloca o mouse em cima de um elemento e ele me mostra escrito o que aquele elemento significa, ele é um signo metalinguístico, porque ele está me dando uma explicação de um outro signo. Aqui também nós temos um texto que está dizendo os títulos que forem adicionados ao documento aparecerão aqui. Então, ele é realmente a expressão mais direta que o designer pode dar para o usuário de como é que ele pode utilizar aquele sistema. E botões de ajuda, porque eles vão ser realmente textos desenvolvidos para que os usuários consigam ler e entender como é que eles podem utilizar aquele sistema.
E além dos signos do processo de significação, que a engenharia semiótica estuda, temos a semiose também, que ela vai ser um processo interpretativo que nos leva a associar a cadeia de significado a um signo. Então, quando um signo ele gera uma ideia, como a Georgia explicou, né? Essa ideia ela pode desenvolver um outro significado. E esse outro significado pode gerar um outro significado. E esse processo ele pode ser ilimitado. E ele depende também de cada pessoa, porque cada pessoa ela vai pensar de maneira diferente, porque ela vai ter conhecimentos prévios diferentes, hábitos diferentes, uma cultura diferente. Então, esse processo de significação, por meio de outros significados, ele vai ser diferente para cada interpretante. E esse processo, ele pode ser interrompido quando o intérprete ele fica satisfeito com o significado que foi gerado, ou quando ele não tem tempo e recurso para continuar aquele processo de gerar novos significados. E essa interrupção, ela é temporária, porque em qualquer momento aquela pessoa pode gerar novos significados ou pode corrigir algum significado que ela tinha pensado ou rever aquele significado. Então, aqui, no momento que uma pessoa tem a ideia de que aquele ícone significa, clicando aqui eu salvo o arquivo, aquela pessoa pode pensar também, com o arquivo salvo, já posso desligar o computador. Mas antes é melhor fazer uma cópia de segurança. E esse outro significado pode gerar outro, e depois outro. Então, a semiose ela é um processo que pode ser limitado, que vai depender de cada pessoa. Alguém levantou a mão? Eu, Mário, de novo, só para complementar que, assim, uma forma também de interromper o processo de significação, que é a semiose, além dessa questão dele ficar sem tempo ou sem recursos, são as restrições impostas pelos próprios elementos com os quais a gente interage. Seja o contexto que a gente está, seja as próprias limitações que a gente tem, no nosso caso aqui, da interface com a qual a gente está lidando, a gente está interagindo. Por exemplo, a gente está aqui nesse ambiente do Meet. Eu posso querer interpretar e explorar várias formas de utilizar os recursos que estão aqui, mas o rol de possibilidades que foi colocado pela programação do sistema e me comunicado através do preposto do designer, em relação à interface, me diz que querer não é poder, que eu poderia explorar várias coisas se eu quisesse, mas eu não posso, de fato, porque a interface tem uma série de restrições, certo? Então, isso vai limitar também o meu processo de geração de significado dentro desse contexto aqui. Coisas que aqui não são possíveis em interfaces, até com uma funcionalidade semelhante, mas de outra empresa, enfim, podem permitir. Vamos pensar que eu tenho funções que no Zoom são muito mais detalhadas e com signos de representação que são semelhantes aos que estão aqui no Meet. E aí o que vai ser o elemento decisivo para minha possibilidade de geração de significado ou não, também é esse contexto de uso e a própria ferramenta, o que a interface vai me permitir, e eu vou criando um repertório sobre essas permissões, tá certo? Certo. Obrigada, Jorge. Outra coisa que a engenharia semiótica ela vai estudar são os processos de comunicação, que vai envolver a intenção, o conteúdo e a expressão da mensagem, que é trocada em dois níveis de comunicação, que é a comunicação direta entre o usuário e o sistema, então é realmente o usuário se comunicando com o sistema, interagindo com o sistema diretamente, e a metacomunicação, design ao usuário, que é mediada por um sistema. Então, é aquela mensagem que o designer ele vai enviar para o usuário por meio do sistema. Temos os interlocutores também que vão estar envolvidos no processo de significação e comunicação, que é o designer, os sistemas e os usuários. E o espaço de design, que ele é baseado no modelo do espaço de comunicação de Jacobson, que, de acordo com de Souza, um emissor transmite uma mensagem a um receptor através de um canal. A mensagem é expressa em um código e se refere a um contexto.
Na comunicação, os interlocutores exercem alternativamente os papéis de emissor e receptor. Então, para que o emissor ele consiga enviar uma mensagem para o receptor, que o receptor consiga compreender a mensagem facilmente, de uma maneira eficaz, o emissor ele precisa entender em que contexto que aquela mensagem vai estar inserida e qual é o código que o receptor ele consegue entender, qual é a linguagem que ele precisa utilizar naquela mensagem para que o receptor consiga compreender aquela mensagem que ele está enviando. Então, tudo isso o emissor ele tem que estudar antes dele realmente produzir a mensagem. Então, ao construir a metamensagem, o designer ele tem que responder essas seguintes perguntas para que ele consiga realmente produzir essa metamensagem que seja de fácil compreensão para o receptor que está recebendo ela. Então, ele tem que se perguntar quem é o emissor, que é o designer, quem é o receptor, os usuários, qual é o contexto da comunicação, qual é o código da comunicação, que seria qual é a linguagem que ele vai utilizar, qual é o canal e qual é a mensagem, para que ele consiga entender o que ele precisa, o que ele quer transmitir naquela mensagem e de que maneira que ele precisa transmitir para que as pessoas realmente consigam compreender aquela mensagem codificada por ele. E, por fim, nós chegamos nas ferramentas epistêmicas, que elas vão apoiar o designer na reflexão que ele vai ter que fazer enquanto ele está projetando um artefato que vai interagir com o usuário. Porque quando ele está fazendo esse artefato, quando ele vai pensar na mensagem que ele vai enviar, ele tem que entender como é que ele pode evitar que ocorram mal-entendidos naquela interação, que o usuário ele não compreenda o que ele estava querendo dizer naquela interface. E ele vai fazer isso refletindo sobre aquilo que ele está fazendo. Então, as ferramentas epistêmicas, elas não vão gerar uma resposta direta da solução dos problemas de comunicação naquele artefato. Ela vai ajudar o designer a entender melhor o espaço e a natureza do problema, entender melhor o contexto que aquele sistema vai funcionar, as pessoas, para que ele realmente consiga ter uma solução para o problema de comunicação naquele sistema. E uma das ferramentas epistêmicas que a engenharia semiótica desenvolveu foi o MIS. E o que é o MIS? O MIS, o método de inspeção semiótica, ele é um método de avaliação que vai avaliar a comunicabilidade de um artefato interativo. E ele vai fazer isso na perspectiva do emissor da mensagem, na perspectiva do designer. Então, o avaliador, ele vai inspecionar uma interface e ele vai interpretar cada um dos signos, dos tipos de signos que tem naquela interface, de acordo com a metamensagem que o designer enviou. E a partir disso, ao longo que ele vai interpretando essa metamensagem do designer, ele vai reconstruir essa metamensagem, pensando como se ele fosse realmente o designer. E esse método, ele não vai ter a participação do receptor, dos usuários, porque ele é um método de inspeção. Então, ele vai só ter avaliadores, né? E nesse método, você não precisa de muitos avaliadores. Se você fizer só com um avaliador, ele já funciona. Mas, se você fizer com mais de um avaliador, eles têm que trabalhar em conjunto durante todo o processo. Ou, se você tiver mais de um perfil de usuário, você pode fazer as mesmas atividades para cada um daqueles avaliadores, mas cada um vai agir naquela inspeção com um perfil de usuário diferente. E esse método, ele vai apresentar melhores resultados se ele for realizado na versão final do sistema. Porque se você tiver uma versão que já tem todos os signos direitinho lá, da maneira que eles têm que ficar, e você tiver um sistema que realmente você consegue interagir, aí você vai conseguir ter dados muito melhores do funcionamento daqueles sistemas. Porque, por exemplo, nos signos dinâmicos, desculpa, eu preciso estar interagindo com o sistema para que eu consiga entender. Então, esse método ele pode ser realizado ao longo do processo do design, mas quando você faz na versão final, que já está tudo pronto, você vai ter dados muito melhores, muito mais realistas, né? E esse método ele vai ser feito em etapas de análise segmentada, que é um diferencial grande do MIS, porque a análise dele vai ser dividida para cada tipo de signo. Então, o avaliador ele vai avaliar cada signo
E depois que ele avaliar cada signo separadamente, ele vai avaliar os signos em conjunto. E ele vai fazer isso da seguinte maneira. Primeiro vai ter a preparação, que é a etapa zero, porque ela é comum para todos os métodos de dispersão. Então, nesse momento, o avaliador ele vai realmente entender o perfil dos usuários, quais vão ser os objetivos dele ao utilizar o sistema, o contexto que aquele sistema vai estar inserido, para que ele consiga definir qual vai ser o escopo da avaliação, ou seja, quais partes da interface que eles vão avaliar. Porque como o MIS ele é um método de avaliação que é muito longo, se você fizesse por toda a interface, ia ser muito cansativo e ia gastar muito tempo, gastar muito recursos. Então, realmente é importante que você decida quais são as partes mais importantes daquele sistema para serem avaliadas, quais são as partes mais críticas que devem ser avaliadas. E aí, a partir disso, o avaliador ele vai elaborar cenários de interação, porque aí ele vai conseguir guiar a inspeção na interface. Então, esses cenários, eles podem ser atividades que eles vão colocar como se fossem os usuários realizando as atividades. Então, tudo isso ele tem que pensar antes de realmente começar o método de avaliação em si. E aí ele vai definir o contexto de uso que vai ser daquele sistema e o conjunto de objetivos que ele vai utilizar durante aquela avaliação, para que ele consiga realmente ter uma ideia do que ele tem que avaliar naquele momento, durante a análise dos signos. Então, depois que vai ter realmente as fases que é do MIS, a preparação ela é de qualquer método de inspeção, mas a partir da análise, ela vai ser as fases do MIS mesmo. Então, a primeira é a análise da metacomunicação através de signos metalinguísticos, em que o avaliador ele vai avaliar a comunicação da metalinguagem, considerando apenas os signos metalinguísticos, que são aqueles que vão ser escritos e que eles vão falar de outros signos. E eles são avaliados primeiro porque eles vão ser a maneira mais explícita que o designer ele vai se comunicar com o usuário. Então, eles vão conseguir auxiliar os usuários a compreender outros signos e como é que eles podem utilizar aqueles signos durante a interação. E a partir disso, depois que eles avaliarem todos os signos metalinguísticos que eles encontraram durante aquela inspeção, eles vão reconstruir a metamensagem do designer, né, com base apenas nos signos metalinguísticos. Então, eles vão inspecionar aquela interface e eles vão tentar entender o que o designer estava querendo dizer com aqueles signos metalinguísticos, e aí eles vão utilizar aquela paráfrase que eu falei lá no começo para reconstruir a metamensagem que eles achavam que o designer estava querendo transmitir com aqueles signos, mas eles vão fazer isso apenas com signos metalinguísticos. Na segunda fase, eles vão ter aqueles signos que você olhando para eles, você já consegue entender o que eles querem dizer, e aí eles vão começar a inspecionar aquela interface, olhando esses signos estáticos. Normalmente isso é feito com um retrato de tela, porque eles não vão poder interagir durante esse processo, e eles vão tirar antecipações do que eles acham que aqueles signos poderiam gerar naquele sistema. Então, eles vão avaliar apenas num instante de tempo, eles não vão ter relações causais nem temporais com aqueles signos, eles vão só observar e tentar tirar antecipações do que eles achavam que o sistema poderia fazer em uma interação dinâmica. E a partir disso, eles vão reconstruir a metamensagem do designer apenas com signos estáticos. E é importante destacar que essa metamensagem, ela vai ser realmente feita só com signos estáticos. Mesmo que já tenha sido feita aquela metamensagem dos signos metalinguísticos, essas duas metamensagens são separadas entre si. Os avaliadores, eles não vão poder misturar, e nesse momento, eles não vão poder misturar essas duas metamensagens. Então, é cada metamensagem para cada signo. E na terceira fase, vai ter a análise da metacomunicação através dos signos dinâmicos, que a partir desse momento, o avaliador ele vai avaliar a comunicação da metalinguagem, considerando apenas os signos dinâmicos, e ele vai fazer isso realmente interagindo com a interface. Ele vai começar a mexer nela para entender o que aqueles signos eles
realizam em relações causais e temporais. E aí, a partir disso, ele vai reconstruir a metamensagem com base nos signos dinâmicos. É importante também entender que se o avaliador ele estiver nessa fase e ele acabar encontrando um signo metalinguístico, por exemplo, que ele não tinha visto na primeira fase, ele não pode adicionar esse signo na metamensagem dos signos dinâmicos. Ele tem que voltar para a primeira fase e aí ele pode colocar esse signo naquela metamensagem dos signos metalinguísticos. Você não pode realmente, em nenhum momento, misturar essas 3 mensagens que você está construindo, você não pode misturar os signos nelas, os tipos de signos nelas. Essas fases, elas são completamente separadas entre si, porque, a partir da 4ª fase, o avaliador ele vai começar a pegar essas 3 metamensagens que ele produziu e ele vai começar a comparar elas para que ele consiga achar e entender se tem alguma inconsistência entre elas. Então, essas 3 metamensagens que foram construídas pelos avaliadores, elas vão ser diferentes entre si, porque elas falam de signos diferentes, elas não tem como elas serem iguais. Mas quando você compara elas, quando você vai alinhar elas, elas têm que ter uma consistência entre si. Elas têm que meio que se complementar quando você vai juntar elas. Então, quando o avaliador ele vai comparar essas 3 metamensagens, elas não podem ser contraditórias. As telas estáticas, elas devem antecipar coisas que vão acontecer na interação dinâmica. E a ajuda online, ela tem que descrever realmente o que acontece nas telas estáticas e na interação dinâmica. Então, quando o avaliador ele vai comparar essas 3 metamensagens para que ele consiga encontrar se tem algum significado contraditório, ambíguo, ou alguma lacuna na comunicação, ele pode fazer 5 perguntas, que é o MIS sugere, mas existem outras perguntas que você pode fazer de acordo com o que você acha que é necessário naquela avaliação. Isso aqui é só um guia inicial do MIS. Então, as 5 perguntas que você pode fazer ao comparar essas 3 metamensagens é: o usuário poderia interpretar esse signo ou essa mensagem diferente do previsto pelo designer? Como? Por quê? Essa outra interpretação ainda seria consistente com a intenção de design? A interpretação que estou como avaliador fazendo no momento me lembra de outras que eu já fiz em momentos anteriores à avaliação? Quais? Por quê? É possível formar classes de signos estáticos e dinâmicos a partir das análises realizadas? Quais? E existem signos estáticos ou dinâmicos que estão aparentemente mal classificados de acordo com as classes propostas em quadro? Isso poderia causar problemas de comunicação com o sistema? Como? Então, essas 5 perguntas, elas vão realmente auxiliar o avaliador a entender se aquelas metamensagens que ele construiu, de acordo com o que ele achava que o designer estava querendo dizer, se elas estão inconsistentes, se o sistema está tendo algum problema de comunicabilidade, o usuário não está entendendo como é que ele pode interagir com aquele sistema, então elas vão auxiliar no processo de avaliação. E ainda no alinhamento e comparação, o avaliador, depois de comparar essas 3 metamensagens, ele vai produzir uma versão unificada da metamensagem. Por isso que antes você não podia misturar os signos nas metamensagens, porque você vai fazer isso só no alinhamento e comparação. Porque a partir disso, no momento que você unir essas metamensagens, você vai conseguir julgar os problemas de comunicabilidade, porque você vai conseguir entender se tem alguma inconsistência entre essas mensagens. E aí você vai entender se o usuário ele está conseguindo interagir com o sistema ou se ele não está realmente entendendo aqueles signos e como é que ele pode interagir com aquele artefato. E, por fim, o avaliador ele vai para a fase de conclusão e relato de resultados, em que ele vai fazer a qualidade, ou o diagnóstico da qualidade da metacomunicação. Então, ele vai julgar a comunicabilidade daquele sistema. E no veredito final dele, ele deve ter explicações, justificativas e recomendações de como é que ele pode melhorar aquela metacomunicação, se ele tiver realmente encontrado problemas na comunicação daquele artefato. No relato de resultados, de uma maneira mais completa, o avaliador ele deve fazer uma breve descrição do método para auxiliar o leitor a compreender como os resultados foram obtidos. Ele deve descrever os critérios utilizados para selecionar as partes da interface inspecionadas. Para cada um dos 3 tipos de signos inspecionados, ele deve fornecer a identificação dos signos relevantes,
a identificação das classes de signos utilizadas, uma versão revisada da metamensagem do designer, e ele deve redigir uma apresentação e explicação do julgamento do avaliador sobre os problemas de comunicabilidade encontrados que possam dificultar ou impedir os usuários de entenderem a metamensagem ou interagirem com o sistema de forma produtiva. Então, com esse relato de resultados, os avaliadores vão poder encaminhar o resultado para a equipe de desenvolvimento, e aí a equipe de desenvolvimento pode corrigir possíveis problemas de comunicabilidade que forem encontrados naquele sistema. E agora nós vamos para um exemplo de aplicação do MIS. Eu tirei esse exemplo de um TCC, que tem o título de Método de Inspeção Semiótica aplicada à construção de manuais, um estudo de caso em um sistema de PDV. O sistema avaliado foi um sistema de ponto de venda da Idealis Sistemas, que o software ele vai possibilitar que varejistas recolham dados de venda automaticamente, os quais poderão ser utilizados para produzir uma variedade de relatórios de venda e auxiliar os administradores na tomada de decisões de gestão sobre as funções de negócio, como pedidos, posicionamento de produtos, controle de estoque e projeções de venda. O perfil dos usuários que eles escolheram durante a avaliação foram pessoas com conhecimento básico de informática ou que já operaram outro sistema de PDV, assim capacitadas para realizar o objetivo do sistema, que é efetuar vendas. E nessa avaliação foram feitas 3 cenários com 3 tarefas, mas eu escolhi só um, porque senão ia ficar muito longo a explicação. E eu escolhi o cenário de que a compra passa do valor que o cliente pretendia, e ele solicita que o João é o usuário que os avaliadores estão fingindo ser, né, durante a avaliação, que o João cancele um item. Mesmo assim, o cartão não passa e o cliente pede para que a compra seja cancelada. Então, na tarefa, o João ele deve cancelar um item de venda e depois cancelar a venda. Na primeira parte da análise segmentada, que ele vai analisar os signos metalinguísticos, ele encontrou esses 2 signos metalinguísticos em cada uma das telas. Na primeira, foi essa mensagem de alerta dizendo informe o motivo do cancelamento. Então, para o avaliador, ele pensou que se você quer cancelar um item, você coloca o número do item, e se você quer continuar a ação, terminar a ação, se você não colocar o motivo, o sistema não vai deixar que eu termine aquela ação. Então, ele vai me enviar essa mensagem de alerta dizendo que eu preciso colocar o motivo do cancelamento. Na tela de venda, de cancelamento de venda, tem essa caixinha de motivo, e aqui a gente já vê que ela está preenchida, mas tem também uma caixinha de senha, e ele me deu um signo metalinguístico de informe a senha. Então, o avaliador ele pensou que se o usuário ele não coloca a senha, ele não vai conseguir finalizar a ação dele. Então, ele precisa informar a senha dele, e esse seria o significado do signo metalinguístico. Então, ele construiu a metamensagem baseada nos signos metalinguísticos da seguinte maneira: por você já ter conhecimentos básicos de informática, acredito que deseja trabalhar com praticidade. Caso você precise cancelar um item ou uma venda, algumas informações devem ser inseridas antes, e se você esquecer alguma, um alerta será emitido informando o campo que você esqueceu de preencher, e a ação só poderá ser concluída após todos os campos estiverem com seus dados completos e corretos. Então, ele tentou entender o que aqueles signos metalinguísticos provavelmente significavam para o designer, o que o designer estava querendo dizer com eles para os usuários. Na análise de signos estáticos, ele encontrou esses 2 signos estáticos em ambas as telas, que foi informe a senha. E para o avaliador, ele provavelmente iria causar uma dúvida para os usuários, porque esse signo ele aparece nas 2 telas, tanto na de cancelamento de item quanto na de venda, e não tem nenhum outro indicativo de qual tela o usuário está. Então, como essas 2 telas acabam sendo muito parecidas entre si, o usuário ele poderia ficar confuso se ele está na tela certa, se a ação que ele está fazendo é realmente a ação que ele queria. Então, esse foi o julgamento do avaliador, de acordo com esse signo estático. E esses outros 2 signos que ele encontrou foi a caixa de preenchimento do número do item, e aí ele pensou que provavelmente o usuário ele precisa inserir o número do item que ele quer cancelar para que ele consiga realmente cancelar a venda daquele item.
E na outra tela, na tela de cancelamento de venda, tem o campo de senha, e que ele pensou que provavelmente o usuário ele deve inserir a senha dele para que ele consiga terminar a ação dele, né? Terminar o cancelamento de venda. E aí ele redigiu essa metamensagem de acordo com signos estáticos, que a primeira parte ela é muito parecida com a primeira parte dos signos metalinguísticos, então ela acaba que é uma parte que é compartilhada entre eles, que é mais sobre o perfil do usuário. Então, você é um operador de caixa eficiente, visto que já trabalhou com outros sistemas ou tem conhecimentos básicos de informática, logo necessita de um sistema que contribua com sua agilidade. Para cancelar um item de uma compra, você deve informar o número do item que deseja cancelar. Caso queira cancelar uma venda, você deverá informar sua senha para confirmar a ação. Então, aqui ele está prevendo o que ele acha que aqueles signos estáticos vão fazer com o sistema e uma interação dinâmica. E aqui ele fez a análise dos signos dinâmicos, e que ele encontrou nessas duas telas essa caixinha de motivos, que quando você apertava na caixinha de motivo, ela aparecia essa lista. Então, o avaliador, ele pensou que no momento que você clica em motivo, o sistema vai dar motivos que provavelmente vão representar o porquê da ação que vai ser realizada. E a partir disso, ele redigiu essa metamensagem, que é: você é um operador de caixa eficiente, visto que já trabalhou com outros sistemas ou tem conhecimentos básicos de informática, logo necessita de um sistema que contribua com sua agilidade. O sistema manterá o foco no campo que o usuário deve inserir informações, e o usuário deverá informar os dados referentes ao objetivo que ele deseja. De acordo com suas ações, serão apresentados os resultados do processo de maneira instantânea. Então, essa foi a avaliação do que ele achava que o designer estava querendo dizer com signos dinâmicos. E, por fim, ele fez a consolidação dos resultados, em que ele comparou as 3 metamensagens e ele produziu uma metamensagem final. Eu coloquei em amarelo os signos metalinguísticos, em verde os estáticos e amarelo, e em vermelho os dinâmicos, para que seja mais fácil de entender como é que esses signos eles estão trabalhando em conjunto na metamensagem final. Então, a metamensagem final foi: meu usuário é um operador de caixa eficiente, visto que já trabalhou com outros sistemas de PDV ou tem conhecimentos básicos em informática, logo necessita de um sistema que contribua com a sua agilidade. Caso você precise cancelar um item, você pode apertar F6 ou clicar F6 cancela item. Uma tela para cancelamento de item será aberta. Nela, você deve preencher algumas informações, como o número do item que deseja cancelar. Essa informação você encontrará na lista de itens inseridos presentes na tela inicial e motivo do cancelamento. Caso necessite cancelar uma venda, você pode apertar o atalho F10 ou clicar F10 cancela cupom. Uma tela para cancelamento de venda será aberta. Nela, você deve preencher algumas informações, como o motivo do cancelamento e a senha da autorização. Ambos os casos, se você esquecer de preencher alguma das informações, um alerta será emitido informando o campo que você esqueceu, e a ação só poderá ser concluída após todos os campos estiverem com seus dados completos. Então, aqui a gente consegue ver uma metamensagem que ela está coerente entre si, com as 3 metamensagens, porque ela ficou de fácil entendimento. Ela realmente, os 3 signos, eles estão trabalhando em conjunto para que eles comuniquem bem para o usuário o que ele pode fazer com aquele sistema. Então, nos signos metalinguísticos, ele consegue me dizer exatamente que se eu não realizar aquelas ações, que seria colocar a senha e o motivo, que são os signos estáticos, eu não vou conseguir terminar aquela ação. E para eu conseguir colocar o motivo, eu vou encontrar um signo dinâmico, que eu vou ter uma lista que vai ser apresentada na minha tela, e eu posso escolher aquele motivo de acordo com a minha interação com o sistema, porque eu apertei no motivo. Então, elas estão realmente coerentes entre si. E é isso. Obrigada pela atenção. Se tiver alguma dúvida de como é que é o método de inspeção semiótica, pode perguntar.